Cada vez mais fica evidenciada a necessidade de um trabalho de profundidade, cada vez mais profissional nas categorias de base do futebol brasileiro. O caso do goleiro Bruno, envolvido e preso como principal suspeito do desaparecimento e morte da Elisa Samúdio, é um exemplo muito claro de um jogador de uma pessoa que tem destaque, qualidade técnica como jogador de futebol, mas que não teve nenhuma base, que não teve nenhum preparo, nem no seio da família e muito menos no clube que o revelou aí no caso o Atlético Mineiro e depois o Flamengo. O que é que falta nos clubes de futebol, ou na grande maioria dos clubes de futebol, ou para alguns jogadores de futebol? Falta exatamente a maturidade, falta exatamente aquele acompanhamento do camarada que vem de uma camada muito baixa, que não tem um nível cultural acentuado, que não tem principalmente um embasamento familiar e de uma hora para outra ele desponta para a fama. E isso acaba abalando muitos jogadores e não é de hoje. Nós temos exemplos variados aí, se nós quisermos enumerar um a um. Garrincha é um exemplo disso. Lá atrás, quando não se falava em divisões de base, quando não se falava nesse tipo de coisa, Garrincha foi um exemplo disso. Um craque com a bola nos pés, mas fora dos gramados, um camarada problemático que acabou morrendo na miséria, e tantos outros jogadores que nós temos agora. O caso do Bruno aflorou muito mais na mídia, na opinião pública, porque houve uma violência exagerada, houve um assassinato, houve um sequestro, houve uma série de coisas que acabaram dando uma dimensão muito mais acentuada a esse caso. Mas aqui mesmo no nosso futebol, o ABC e o América já contrataram jogadores de boa qualidade técnica, mas problemático, fora de campo. Lembram do Regis Pitbull, do Rodrigo Ninja, de tantos outros que por aqui passaram, jogadores que não tiveram uma base. Ciel, Rosenbrink, jogadores que não tiveram uma base nas categorias inferiores dos clubes onde começaram e aí pagaram um preço muito alto. O ABC tem um trabalho que se aproxima do ideal, mas ainda não é o ideal. E o América está muito longe de ter uma consistência no trabalho nas divisões de base. É preciso que a diretoria do América abra os olhos, é preciso que o América se dê conta que o futuro está não na contratação a cada ano de um time diferente. Um clube do porte do América tem que ter pelo menos um jogador da base atuando no time principal a cada temporada. No Campeonato Brasileiro tem que ter no mínimo 2, 3 jogadores à disposição do técnico no Campeonato Estadual. Quer dizer, precisa negociar pelo menos um jogador todo ano, e isso o América não faz. Qual é a profundidade do trabalho de base do América? Quais foram os últimos jogadores preparados na base, que saíram das bases do América e que deram retorno ao clube rubro? Então falta ao América uma proximidade bem mais acentuada com o profissionalismo nas divisões de base. O ABC é o que se aproxima um pouco mais do ideal, mas ainda não é pronto, não é definitivo o trabalho de base no ABC. Os clubes precisam entender de uma vez por todas que tem que fabricar jogadores não apenas para colocá-los em campo, mas para negociar esses jogadores e transformar o gasto que tiveram com eles na base em lucro, e que esse lucro possa ser reinvestido no futebol, sem nenhuma hipocrisia. Futebol é dinheiro, ninguém faz futebol apenas por filantropia, não. Então atentem para isso. As divisões de base, as categorias de base precisam cada vez mais de um trabalho sólido e que tenha, acima de tudo, um acompanhamento, não apenas um atleta, mas no homem, no cidadão que está sendo preparado em cada clube.